Bom dia, pessoal, feliz sábado. Tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui, queremos expressar nossa gratidão, né? Por vocês estarem aqui mais uma vez com a gente. Eu quero aproveitar e quero mandar um abraço aí para os nossos amigos americanos, né, que estão nos acompanhando. A Índia, né? Alguns amigos ali da Índia que estão acompanhando nosso canal. Na Turquia também, nós temos algumas pessoas ali que nos acompanham. E agora, né, nós chegamos ali na França. Os franceses também, alguns franceses ali, não sei se são brasileiros, né, mas deve ser, não sei. Estão nos acompanhando ali agora. E dizer que é um prazer estar aqui, né, trazendo sempre uma mensagem, dividindo alguns conhecimentos bíblicos, a história bíblica, né, com vocês. Queremos agradecer vocês. Agradecer também pelos nossos professores que estão sempre presentes para nos ajudar, né? E pedir que o Espírito Santo do Senhor abençoe nossas vidas. E para isso, a gente tem que fazer uma oração, né? Que o Espírito Santo ele entre em nossa mente e nos ajude a entender todo esse desdobramento, né, dessa lição de hoje. Tá bom? Eu pedi o Paulo para fazer a oração para a gente iniciarmos. Oremos. Pai bondoso, nossa eterna gratidão, porque o Senhor cuida de nós, o Senhor sempre está ao nosso lado, o Senhor nunca nos abandona, a tua fidelidade nós experimentamos ela todos os dias na nossa vida. Nesse momento nós queremos que o Espírito Santo traga luz à nossa mente, e nós clamamos pela sua misericórdia e bondade. Dá-nos o teu Espírito, ilumina a mente nossa aqui, ilumina a mente dos nossos ouvintes, aqueles que estão participando com a gente, os internautas, e faça com que o Espírito se revele por meio da palavra a cada um de nós e que Cristo Jesus seja o centro da nossa conversa aqui, e é em nome dele que pedimos. Amém. Amém. Bom, o nosso verso-áudio essa semana está baseado no livro de Josué, capítulo 10, verso 42. O verso-áudio também está baseado na versão ARA. Bom, diz assim o texto bíblico: de uma vez tomou Josué todos estes reis e as suas terras, porquanto o Senhor Deus de Israel pelejava por Israel. Bom, a lição dessa semana ela vai falar sobre uma guerra santa, né? Aqui diz assim, ó, Deus luta por você. Deus luta por você. Então, é bem complexo esse assunto. Algumas pessoas chegam ao ponto de criticar Deus, né? De ter Deus como um Deus tirano, um Deus sangrento, né? Mas essa semana a gente vai estudar aqui e a gente vai ver que não é nada disso, né? A gente vai ver que quando se trata do soberano do universo, do Deus Todo-Poderoso, é necessário assim acontecer. E de acordo com as informações bíblicas que a gente tem, Deus não dá nada mais e nada menos do que certo. Certo, porque Ele age com justiça. Uma coisa que nós temos que entender na nossa mente é que o mal não faz parte do bem. A partir do momento que qualquer mal ele tem o seu fim, ele é destruído pelo bem, ele teve que mereceu. Quando a gente vai para Romanos, capítulo 6, verso 23, ali nós diz que o salário do pecado é a morte. Então, quando uma pessoa morre através das ações que ela toma, né, que desencadeia a morte dela, isso não é nada mais nem nada menos do que o que ela merece. Entende? E quando é Deus que trata, que age dessa maneira, Ele está simplesmente te amando. Entende? Ele está evitando que você se destrua quanto mais ainda e que você acabe destruindo outras pessoas. É isso que iria acontecer, que vinha acontecendo ao longo da história bíblica. E quando Deus ele promete a terra prometida e Ele quer inserir aqueles membros, né, os israelitas ali na terra prometida, Ele tinha que acabar com essa guerra, Ele tinha que acabar com esses crimes horrendos que aconteciam naquelas regiões para poder colocar o seu povo ali. É tanto que em Êxodo ele fala assim, farão um santuário para que possa habitar no meio deles. Então tinha que ser um lugar de paz, porque Deus ia habitar ali. Ele tinha que fazer uma limpeza. Quando você vai mudar para uma casa, o que você faz? Você não limpa a casa? Ou você deixa a casa toda assim e pula para dentro? Você faz a limpeza, não é mesmo? Por quê? Porque você é uma pessoa digna que vai morar ali agora.
Então Deus age dessa forma. Eu não sei se eu consegui explicar mais ou menos para você, mas eu vou pedir o Paulo para dar uma explicada aí nessa situação. Por que a guerra santa e por que Deus é justo nessas ações? Quando a gente olha no Antigo Testamento, muita gente se escandaliza, né? Quem lê o Antigo Testamento se escandaliza, olha lá e fala, pô, como que Deus mandou matar? Deus falava para os seus servos, né? Entra e destrói tudo, não deixa ninguém vivo, né? E aí muita gente lê aquilo e se escandaliza, porque fala, poxa, que Deus sangrento, que Deus tirano, né? Que Deus, como que Deus age assim? E aí a gente pensa assim, quem faz essa leitura da Bíblia, quem faz essa interpretação de que Deus é um Deus tirano, são só os ateus. Eles vão lá, lê a Bíblia e usam isso como argumento para falar, Deus não pode ser bom, porque olha aqui. Só que não é só os ateus, não são só os ateus que fazem essa compreensão da Bíblia. Os nossos irmãos cristãos também fazem essa interpretação da Bíblia. Só que o que acontece? Eles desenvolveram um medo de Deus na mente, eles não têm coragem de falar o que os ateus falam. Só que o que eles falam? Eles falam, não, o Deus do Antigo Testamento era o Deus da lei, rígido, né? Agora o Deus do Novo Testamento é o quê? É o Deus da graça e da misericórdia. Mas não sabendo eles que Deus conhece o seu coração, eles sabem o que eles estão querendo falar de fato. Eu vi uma matéria falando sobre isso, eu não consigo agora dizer comigo, mas eu me lembro bem, ela diz assim, por que Deus ele trouxe juízo a algumas nações? Por quê? Porque Deus ele é onisciente. Tipo assim, essa nação está perdida, não tem chance de passar por isso mais. Ele sabe. Se eles continuarem na terra, o mal que eles vão causar será pior do que o bem. Então vamos dizer o seguinte, tem que exterminar. Sim. Mas quando você olha à luz da lição dessa semana, e a gente usa aqui o verbo erei, né? Que é do hebraico aqui, traz outra visão totalmente diferente. Aqui muda. Por que muda? Porque Deus é um Deus que luta com espada. Deus não é um Deus que luta com carro de guerras. Até porque, dentro do povo de Israel, quando ele trouxe o povo de Israel e colocou lá no caminho para Canaã, e ele teve que lutar, quem ele era soldado de guerra? Ele sabia fazer tirolos. Então, veja só, vou puxar por esse lado aqui. Como é que Deus seria um genocídio, por exemplo, seria um genocídio hoje, pegar o Brasil e lutar contra as duas superpotências do mundo? Seria mais ou menos a mesma coisa. Por que esse não era o plano de Deus, lutar com espada? Por exemplo, quando eles atravessam o Jordão, e a primeira cidade que eles tinham que conquistar seria Jericó, Deus usou espada para conquistar Jericó. Não houve necessidade. Depois que eles entraram para a cidade, sim, aí eles tiveram que eliminar aqueles. A Bíblia fala assim, Josué falou assim, olha, você vai tomar conta daqueles que estiverem à sua frente. Então aquele que estivesse na frente, ele tinha que tomar conta dele. A cidade de Jericó já tinha sido julgada por Deus. A cidade de Jericó já tinha alcançado a ira de Deus. A taça da ira de Deus já tinha sido derramada. Quer dizer, não tinha mais expiação para o povo dali. Então o que continuava vendo? Se eles continuassem vivos, seria o mal. Então vamos destruir. Tanto isso é bem verdade, que Deus falou para Josué, tudo que está lá é anátema. Tudo, animais, riqueza. E o que aconteceu com Acã? Acã trouxe de lá alguma coisa. Então, isso aqui é o importante. Veja, Deus hoje, ele não luta com armas. A estratégia de Deus lutar é totalmente diferente. Ele fala assim, olha, para você lutar, você precisa de circuncidar, você precisa de abster-se de relações sexuais com a sua esposa. Por quê? Porque é um período que você vai se santificar para aquilo ali. Você precisa afligir o seu coração. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel quando eles estavam rodeando ali. Olha o que aconteceu, você está entendendo? Então, dentro desse contexto, nós podemos dizer, senhora, que o que Deus tinha para o povo que estava ali na terra de Canaã não era uma destruição, era uma expulsão. Exatamente. Não era destruição, era expulsar. Só que acontece o seguinte, a lição fala sobre o livre-arbítrio. Sabe aquele povo que estava ali? Por exemplo, se eles não aceitassem as regras de Deus dentro daquilo que Deus pedia, então tinha que sair fora.
Os que aceitassem ficavam. Tanto é que muita gente ficou gibeonitas. Sim, exato. Você entendeu? Eles aceitaram, né? Eles fizeram uma aliança. Uma aliança. Um meio fraudulento, mas Deus Bem mentiroso. Deus honrou o compromisso que o povo fez, certo? E assim, a gente precisa, não pode olhar Deus do Antigo Testamento como Deus da lei, carrasco, porque não existe, é o mesmo Deus. É o mesmo. Aliás, aqui nós estamos lá e ele nunca mudou, sabia? Então, aí quando foi o bate de misericórdia, a gente precisa destrinchar. Por exemplo, quando Deus pega Abraão e traz Abraão de Ur dos Caldeus e manda ele percorrer a terra, por que Deus quis que Abraão percorresse a terra? Abraão era um peregrino. E Abraão, ele tinha tudo para sentar num lugar e viver com a sua riqueza bem feliz. Mas Deus mandou ele ser peregrino e ele aceitou a incumbência de Deus sobre ele, né? E qual foi o erro dele? Qual foi o erro de Abraão que Deus repreende ele quando ele vai para o Egito? Por quê? Porque o Egito não está na promessa. Deus não ia dar Egito para o povo de Israel. Deus ia dar a terra dos cananeus, dos ferezeus, dos heteus, dos heveus, né? Daqueles pessoas ali. Dos jebuseus. Então, assim. Do jebuseu, tudo estava. Eram 6 nações. Os jebuseus, os cananeus. Sim. E aí, Deus manda ele andar. Vai na terra. Qual é o objetivo de Deus mandar? É porque é o seguinte: Deus estava falando assim para eles: vocês talvez não conheçam um padrão mais elevado de justiça, mas eu vou colocar aqui entre vocês um príncipe meu. Ele vai ensinar vocês como que tem que viver, qual é o padrão de honestidade, como que um príncipe meu negocia. Vocês querem saber? Então viva com ele, viva perto dele aqui, olha para ele, presta atenção nele. Olha o espelho. Exato, tem uma passagem de Gênesis se eu não estou enganado, é com Abraão ou com Isaac, em que eles cavam poços e vem o pessoal e por inveja fecha o poço. Isaac, né? Aí Isaac vai lá conversar com ele, meu amigo, né? O que está acontecendo? Eu cavo os poços e o pessoal enterra, né? E aí eu quero comprar essa parte aqui. E aí, ele estava sendo prejudicado, o cara queria dar a terra para ele, e ele falou: não, eu vou pagar pela terra. Quando Abraão. Não, por quê? Porque é um jeito honesto de ser, né? Justo de ser. Outra coisa, quando Abraão vai comprar a terra para enterrar sua esposa, ele vai comprar Macpela, né, que depois vira a Hebron. Ele chega e o cara quer dar a terra para ele de graça. Ele fala: meu amigo, não, eu não quero de graça, não. Aqui comigo é na justiça. Eu não preciso dessas camaradagens. Toma, ele pesa. Quanto que é? Ele pergunta o cara, não é ele que põe preço na terra do cara. Ele vai lá e paga o preço que o cara pediu, quer dizer, justo. Então Deus estava ensinando esses povos um padrão de justiça, uma norma de justiça. Deixa eu te perguntar, eles aprenderam? Não aprenderam, não quiseram. É tanto que no meio de toda essa narrativa, no meio de toda essa peregrinação de Abraão ali, ele encontra alguém que servia a Deus, mas uma única pessoa, Melquisedeque. Sim. Mostrando que não tinha justiça naquela região. Sim. Quer dizer que um destacou. Tinha um, e olha que ele era rei de Salém, né? Antiga Jerusalém. Sim. E nesse tempo que a gente está falando, Jerusalém ela não era governada por homem de Deus, entendeu? Mas ele estava lá no meio como sendo um homem de Deus. Né? Se você vai ver, o primeiro rei de Jerusalém, ele não era do povo de Deus, era um homem pagão. Entende? Então, essa é a prova de que Deus já estava erguendo padrões de justiça entre eles, mostrando para eles que existe uma nova norma. E aí, Deus ensinando: olha para eles, olha para os meus servos, presta atenção. E Abraão é favorecido de Deus, né? Por exemplo, tinha pessoas que tentavam fazer mal para eles e Deus: não, você não vai fazer mal. E Deus não matava, só avisava a pessoa: você não vai fazer. Aquela história do Egito lá, né, que Abraão vai, você acha que aquela história não percorreu a terra? É lógico que percorreu. Abraão também mente para Abimeleque, se eu não estou enganado, né? E Abimeleque era uma das terras ali, E ele mente falando que Sara era sua irmã. Você acha que aquela história não percorreu? Ali é um príncipe do Senhor. Tanto é que quando no campo de Macpela lá, que Abraão vai comprar, qual é a frase do cara que está negociando ali com ele? Que isso, rapaz, você entre nós é como se fosse um príncipe do Senhor, né? Que isso aqui, que é isso aqui para nós? Toma essa terra, né? Você é muito bem visto entre nós olhamos você como um embaixador do Senhor aqui. Eles reconheciam, eles sabiam quem era Abraão.
Quando vem Isaac aceitou a mesma incumbência, vagou pela terra, peregrinou, marcou a terra, né? Para quê? Para mostrar para eles que o padrão de Deus, o padrão de vida de Deus era muito maior. Aí você pega, entre Abraão e a saída do povo do Egito, dá 400 anos. 400 anos de misericórdia. 400 anos de misericórdia. Eles aproveitaram? Não. Só que olha só, o povo de Israel não estava pronto para entrar na terra. Aí o que Deus faz? Vocês não vão entrar. Se vocês não estão prontos, vocês não vão entrar. Quantos anos vagando pelo deserto? 40 anos. Então quer dizer que além dos 400 anos, deu mais o quê? Mais 40 anos para o povo se arrepender. Dentre 440 anos, eles não se arrependeram. Como é que eles... Não está dentro desse contexto aí, Paulo, quando você constrói essa história, porque a gente lembra o seguinte, veja, a promessa era Abraão. Só que foi a descendência de Abraão. Aliás, Deus falou para ele que a sua descendência iria para o seu terra. Mas veja aqui, dentro dos mandamentos, a Bíblia fala assim que Deus, ele reprime até a terceira e quarta geração daqueles que aborrecem. Veja, desde Abraão até a entrada na terra de 400 anos, são 4 gerações, porque uma geração é 100 anos. Até terminar tudo. Então, desde Abraão até a entrada do povo na terra de Canaã, quando eles começam a possuir 430, 440 anos, mais ou menos, se passou dentro desse período. Cumpre aquilo que Deus, então, ele fala. Que Deus é justo. Entendeu? Sim, é fiel, né? A misericórdia dele estende longe. Mas a maldade, por exemplo, vai só ter que ser só Então, talvez você está ouvindo aí, ainda está assim, mas como entender isso aí? Eu vou fazer uma comparação aqui para que você entenda como que Deus ele agiu com justiça e quando ele agia dessa forma no Antigo Testamento, como ele age também aqui no Novo Testamento, tá? Não é só no Antigo Testamento, não, a justiça de Deus é todo o tempo, da mesma forma. Entendeu? Só que agora tem um prazo, né, para que isso aconteça. Né? A Bíblia chama no dia do juízo, né? Tem um prazo para que isso vai acontecer. Final, né? É isso. Então, assim, por que Deus não foi injusto com as suas punições sobre essas pessoas? Eu vou contar um caso aqui que você, aonde você estiver, até fora do país, você vai conhecer, porque foi destaque no mundo inteiro. Aqui no nosso estado, em Goiás, aconteceu uma história com um homem chamado Lázaro. Ele ficou 15 dias aqui dando trabalho, matando pessoas e sequestrando pessoas, né? Baleando policiais, o policial foi baleado, não sei se foi algum outro, mas baleado foi, né? Então ele ficou 15 dias ali. Então a polícia achou ele na reta e matou ele, entendeu? Então a polícia que matou esse não sei se pode chamar serial killer, pode, né? Esse malfeitor, a gente encerra, né? Sim. Serial killer. A polícia matou esse serial killer. A polícia agiu com justiça? Claro que não. Claro que não. O que a polícia fez com isso? Ajudou ele a não se complicar mais ainda. Entendeu? Aí entra o ato de misericórdia, né? Para não estar cometendo mais injustiça. E também evitou que ele matasse mais pessoas perdessem a vida por causa deles. Entende? Eu vou pegar nessa linha que você usou, vou citar um exemplo. Talvez ajude a clarear mais para o pessoal de casa. Vamos supor, as nossas terras que a gente tem hoje, né? As nossas terras, o governo se apropriou de todas. Sim. Então nós estamos aqui pagando aluguel para eles, né? Que é chamado, a gente chama de IPTU, que é só o lote, né? Então toda a propriedade que a gente tem, a gente paga. Aliás, não é só ele não, os automóveis também. Tudo é do governo. Então querendo se apropriar do sol agora. Da energia solar. Sim, então olha só, só que o que acontece? O governo se apropria indevidamente. Agora, e se a gente não entra em contrato porque Deus pede para a gente honrar as autoridades, pagando os impostos e ponto final. Agora, o Estado não é dono verdadeiro. O dono de verdade é quem? A Bíblia diz que do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Então a terra é do Senhor. Mas então vamos pegar a analogia do Estado. O Estado é dono. Aí, se a gente tem que pagar IPTU para o Estado. Aí vamos supor que alguém se apropria de uma propriedade, mora lá e não paga. E vai 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 70 anos sem pagar nada. E o pior de tudo, além de não pagar nada para o Estado, ele começa a fazer daquela propriedade ali um lugar de injustiça. Ali vira um ponto de drogas, ali vira um lugar de abuso de crianças, ali se comete assassinatos, ali se comete diversos abusos e maldades.
Deixa eu te falar, quando o Estado vier e tirar aquele sujeito daquela terra, daquele lugar onde aquele sujeito está, daquela casa, daquela propriedade, o Estado está sendo injusto? Não. Não está sendo injusto. E deixa eu te falar, o cara pode sair na boa, não pode? Ele pode sair na boa, preso, né? Você vai sair, mas aí o cara resiste, não vou sair. Se o Estado entrar com a sua força e por conta da reação do sujeito ele matar o cara, o Estado está sendo injusto? Não está sendo injusto. É o mesmo que Deus fez. Eles tomaram conta da melhor parte da terra. Aquilo era considerado como um jardim do Senhor. Sim. Tomaram conta da melhor parte da terra. Sabe o que eles fizeram? Não pagaram nada para o Senhor. Não deram um tostão de dízimo, que era para fazer com que a obra do Senhor na terra se propagasse. Então, além de não pagar, eles fizeram daquele lugar um local de injustiça. Tudo quanto é porcaria eles praticavam ali, assassinatos, abusos, crueldade, todo quanto é tipo de injustiça. Aí Deus vem acertar a conta com eles. E aí eles poderiam sair na boa, não poderiam sair na boa. Só que o que eles fizeram? Nós não vamos sair. E aí Deus simplesmente conteve a reação deles. Eles reagiram e Deus usou o povo de Israel ali, né, para poder exterminá-los. Então a gente precisa deixar muito claro, Deus ele foi muito misericordioso e praticou justiça no final das contas. Né? Perguntou 400 anos ali para eles se arrependerem, eles não se arrependeram porque não quiseram. Então Deus não é injusto, né? Sim. E o Antigo Testamento eles criam e apresentavam a Deus ali como soberano de tudo, dono de todas as coisas. Sim. Então ele podia fazer o que desse e viesse, como você acabou de explicar agora. Você tem uma terra, é a terra do governo, então se eu não pagar, o governo pode me tirar dali? Pode. O que acontece é que tem pessoas que tomam decisões das piores formas possíveis. Não quer sair na boa, não quer tomar as decisões com as melhores pautas, né? Faraó, ele teve que conhecer Deus da pior forma. Sim. Entendeu? Você deveria ter conhecido Deus no primeiro momento. Mas uma palavra que você falou agora, esse povo aqui, ele não está pior do que Faraó. Ele estava igualzinho, coração duro. Faraó estava em coração duro. Esse povo também estava em coração duro. Sim. É por isso que aconteceu isso com ele. E a terra de quem era? Do Senhor. Do Senhor. Sabe o que eu... E o povo dele tinha de habitar, ele vai habitar, ele tinha de entrar em guerra e tirar aquele povo de lá. Sim. Não o povo em guerrear, ele não botou o povo para guerrear. Sim. Ele botou o povo para receber o que era possuir a terra. Possuir a terra. A guerra foi consequência, né? Agora ele diz, eu vou na frente. Eu vou tirar o povo. Agora se o povo se rebelar, eles vão dançar, como diz a história de hoje. E só traz outro ponto importante também, quando fala sobre a maldade dos cananeus, veja só. Qual era a prática deles? Foram encontrados na arqueologia crianças dentro de potes. É maldade, que cara. eram oferecidas a Deus. É injustiça. Quando eu estava lendo essa passagem, eu pensei, por que eles mesmos não pulavam dentro do fogo, já que o Deus estava precisando? O negócio é que o negócio é que o Deus exigia ao serviço de criança. Era a exigência do novinho. Outra coisa, veja, os cultos que eles tinham, né? Ali eles eram existiam no meio deles relação sexual com os prostitutos. Que a missão fala, para agradar os deuses. E outra coisa que eles tinham, porque Deus vai falar, quando vocês entrarem na terra, não tenham relação sexual. Amigo, você homem, não tem relação sexual com a sua filha. Tá bom? Com animais. Isso quer dizer que eles tinham relação sexual com as filhas. Tinha. É por isso que envolve até as crianças. Sim. É por isso que até as crianças estavam corrompidas. Sim. Entende? Porque eu acredito que você vai concordar comigo, é impossível uma porca pare em galinha. Entende? Uma porca pare porquinhos. É porquinhos que ela pare. O fruto não caiu onde tem. Entende? Então por isso que até as crianças estavam corrompidas, por causa desses atos aqui, ó, que o Paulo acabou de citar. Havia todo tipo de imoralidade ali no meio. E outra, a fertilidade humana, né, que era representada pelos prostitutos e pelas prostitutas, eles tinham que manter essas relações, tipo em cultos, para que o deus Baal fizesse chover, porque a chuva é que fertilizava a terra. Aí veja só, então nos cultos, quando eles tinham esse tipo, eles mantinham ali esse tipo de
de relação ali entre eles, agradava aos deuses. Isso era a memória de Deus. É tão nojento para você de casa entender que eles pensavam que Baal se excitava com aquela orgia que estava sendo cometida ali. Então eles tinham relação sexual da maneira mais louca, ali um bacanal mesmo entre eles ali, orgia. Animais envolvidos. Tudo enquanto é porcaria. A menina ia pro templo, pelo menos na época de Paulo, eu não sei se já nessa época aqui, né? Mas na época de Paulo a menina ia pro templo com 15 anos de idade, ser prostituta cultural. Sim, é porque já havia dele lá. Isso é um absurdo, né? Agora, e hoje a sociedade não tolera um negócio desse. E eles achavam que Baal ficava excitado assistindo aquilo ali. Baal se masturbava e ejaculava. E quando Baal ejaculava, caía chuva, que era o sêmen dele na terra e fazia com que as plantas nascessem. Só que esse ponto que o Paulo está falando, a sociedade ela não aceita isso, né? Não colabora mais com isso. É a mesma coisa da escravidão. Entende? A escravidão não acabou no país. A sociedade não aceita a escravidão, mas a escravidão ainda existe. Mas o que tem acontecendo? Tem um camuflado. Então essas coisas horrendas, elas ainda acontecem no dia de hoje. Infelizmente. Entendeu? Infelizmente. Mas é o quê? Encoberto, né? Com muita cautela. Nós temos uma internet aí que chama-se Mundo Negro, né? Internet negra. Deep Web. Deep Web, isso mesmo. Onde acontecem coisas que se a gente vê, a gente não vai morrer. Entende? Você sabe que, veja, essas práticas não eram a prática do povo de Israel. Não era. Era a prática dos cananeus. Então, veja só, quando o povo de Israel eles entram e Deus então coloca eles ali, era justamente para que aquele povo fosse expulso, estabelecia-se o povo de Israel ali e mudasse-se a sorte da terra. Só que ao invés de eles fazer isso, o que eles fizeram? Acataram tudo aquilo que tinha ali naquela prática. E foi começaram a praticar. Pouco a pouco. Só que a prova de que Deus é tão justo, que ele faz com o seu próprio povo? Expulsa da terra. Eu expulsei os cananeus para colocar aqui um povo mais justo, para que o mundo olhe para vocês e veja como que os filhos de Deus vivem. Só que vocês se corromperam, então o que eu vou fazer com vocês? Estão expulsos da terra para provar a justiça de Deus. É interessante que essa misericórdia de Deus, e é interessante que a misericórdia de Deus com o povo de Israel foi até Estevão. Sim. O moço estendeu muitos anos. Quando Estevão era apedrejado ali, então logo Deus acabou. Deus vai rompendo pouco a pouco, porque quando o povo se divide em sul e norte, né, ali, a parte norte, Deus elimina. Eu não quero o povo de Judá. Eu fico com o povo de Judá, porque o povo de Judá ainda pode ser ensinável, né? Eles ainda podem ensinar. Vou levar eles para o cativeiro babilônico, deixo lá 70 anos para cumprir a minha aliança que eu fiz com o meu servo Davi e para que o Messias venha, né? Mas o povo de Israel, Deus rejeitou, porque não tinha mais jeito com eles. Eles tinham se corrompido. Você vê que Jezabel entra e instala a doutrina de Baal entre eles ali. Então aquelas mesmas injustiças estavam sendo praticadas agora pelo povo de Deus. E para provar que Deus é justo, ele pega e expulsa esses povos. Para você ver o tanto que o homem é corrupto, entrando na mesma linha que o Paulo está falando, quando vinha o Messias, né? Saindo um pouquinho aqui da nossa lição aqui, mas entrando no que o Paulo falou, né? Que o povo esperava, que 70 anos, né? Que ia vir o Messias e tal. Aí ali vem a profecia de Daniel das 70 semanas. Para você ver o tanto que o ser humano é terrível quando ele quer fazer o mal. Né? As 70 semanas ali, elas são contadas até os 3 anos e meio ali pregados pelos discípulos. Né? Ali termina as 70 semanas. Você sabe o que o homem faz? O sacerdote fez? Você sabe o que o sacerdote fez? Né? O crente. Alguns, para não aceitar a Bíblia como falou assim, não, quando Jesus entrou na cena, aí faltava uma semana, né? Para completar as 70. Então Jesus entrou na terra e tal, nasceu, pregou o evangelho, formou discípulos, né? Os discípulos pregaram ali 3 anos e meio. Aí começou a última semana para completar as 70. Mudou a interpretação. Você sabe por que isso aconteceu? Para não aceitar os termos bíblicos. Mudou a interpretação. Mudou a interpretação. É o que muita gente faz hoje. Entendeu? É isso. Então metemos 7 anos no meio das 70 semanas. Só que a Bíblia não informa que ia ter um período de 7 anos no meio entre as 70 semanas. Elas são emendadas. E coloca esse que é Jesus, aquele que faria o pacto de uma semana, que é o Cristo, coloca ele como sendo o diabo. É loucura. Entende?
Então é isso que o homem faz, o homem corrupto faz, o cristão corrupto Ele faz. muda a Bíblia. Né? Ele muda a Bíblia, ele muda o princípio, ele muda valores, ele muda tudo para chegar onde? No objetivo do diabo. Sim. E é isso que a gente fala, a gente não está pedindo a sua confiança. Não, a gente está exaltando isso aqui. Ó. Palavra de Deus. Não é a nossa palavra, é a palavra dele. Uma coisa importante é você vê que quando José é colocado ali, o reino do norte, a Síria, né, leva um punhado de gente preso e o reino do norte deixa de existir. Acabou. O reino do sul é levado para a Babilônia e cumpre, olha que isso é importante, cumpre aquilo que estava acontecendo com todos os deuses que tinha sido expulso. Agora o povo de Israel também tinha sido expulso da terra. Por quê? Por não manter a sua lealdade a ele. Veja, quando Deus tira eles do Egito, o povo de Israel se apostatado inteiramente ali. Inteiramente, tanto é quando eles saem, só um pouquinho que Moisés sai e fala, não, vamos construir um Deus aí para nós. E o mais interessante é que quem encabeçou isso aí foi um camarada que era sacerdote. Você entendeu? Então isso demonstra que eles ali todo mundo, né? A influência é danada, né? Agora Deus então começa, vamos fazer uma nova nação, colocar num lugar em que Deus havia estabelecido para eles, prometendo a Abraão lá atrás. Agora eles deveriam fazer o quê? Seguir aquilo que Deus havia dado. Não! A gente vai misturar com os cananeiros, vamos misturar com os heveus, vamos misturar, e aí acontece isso. E os juízos de Deus só veio cair sobre eles, só veio cair. Se você vê que na era patriarcal, depois passa para a era dos reis, você vê que só lutavam. Vinham os filisteus e tomavam, depois vinha não sei quem mais. Olha só na época dos juízes. Pois o é. povo servia a Deus 40 anos, aí de repente caía no pecado. Por que Ló se perdeu, as filhas de Ló se perdeu, a esposa de Ló se perdeu? Porque rejeitaram ficar no meio do povo de Deus para se infiltrar e viver no meio E copiar, pegar aquela moral de vida para eles. É verdade. Você sabe, hoje, qual que é o grande problema? A gente esquecer que a gente está numa guerra e às vezes dormimos em batalha. Sim. Isso é que é o problema. Você sabe por quê? Porque essa guerra, ela continua hoje do mesmo jeito. Não mudou. E outro, o apóstolo Paulo fala que essa luta não é contra a carne, não é contra sangue, é contra principados, é contra potestades, entendeu? Então, exato. Então isso daqui é algo assim, eu acho que a gente devia alertar o nosso aluno nessa manhã, dizer para ele o seguinte, qual foi o erro do povo de Israel? Qual foi o erro do povo de Israel? Aceitar o erro daqueles que eles haviam inserido ali no meio. Qual é o grande erro hoje? Às vezes a gente fica assim meio sonolento diante daquilo que está acontecendo. Nos dias em que nós, entendeu? Porque a gente vê assim que a igreja E assimilar apática. Assimilar a cultura, demais. Por que está apática? Porque assimilou a cultura. Assimilou. A gente hoje, nós não tem coragem, a gente não tem coragem de passar uma noite em vigília junto, mas o pessoal da igreja se une e vai para uma casa e fica maratonando a série a noite inteira. E quantas pessoas não fazem isso, né? Então, assim, parece que a gente assimilou a cultura, amordaçou a nossa. Né? E a gente esqueceu de viver como Abraão vivia, né? com um padrão de justiça mais elevado. Porque a gente está na terra para mostrar quem é o Deus eterno, como que o Deus eterno estabelece as suas relações, como que o Deus eterno enxerga o ser humano. A gente esqueceu disso e a gente Você sabe o que o homem inventou para tentar resolver a situação? Ele pegou a palavra de Deus, aí criou uma versão e colocou assim, linguagem de hoje. Linguagem de hoje. Quer dizer, vamos aceitar os termos de hoje, vamos flexibilizar isso aqui, onde é duro, nós vamos flexibilizar. Até nos sermões você vê isso, não existe mais aqueles sermões profundos, é só superficial. Tem uma corrente dizendo que a Bíblia precisa ser reinterpretada, né? Para tirar algumas coisas da Bíblia. Isso é o quê? Querendo colocar nos tempos modernos, modernidade. Só que o que acontece? O princípio não muda. Não muda. O Deus eterno ele não muda. Eles alegam que, por exemplo, tem alguns textos da Bíblia que não servem para hoje. Não. É só servir para aquela época. Não, porque se você usa, às vezes, pode ser um termo que só serve tipo, dentro de uma cultura, mas teologicamente ela se aplica hoje. Exatamente. Aplica-se perfeitamente à Bíblia de hoje, entendeu? Você falou uma palavra no começo do nosso estudo aqui, deixa eu ver se eu lembro, anátema. Né? Então todas as pessoas sabem que a pessoa que pratica alguma coisa horrenda, que quebra os mandamentos, né, que ensina o erro, a Bíblia chama ele de maldito. Chama ele de maldito.
Precisa ter uma tradução para isso? Todo mundo já sabe que significa maldição, maldito, é um maldito. É a terra que tradição. Entende? Então assim, não, então vamos modernizar isso aqui, né? Para não chamar de maldito. Não ficar muito feio. Vamos falar uma pessoa que está meio perdida, mais ou menos. Tem que encaixar melhor no povo, dizer que quer. Meu amigo, vai continuar sendo maldito, você pode colocar o nome que você quiser. É igual ela fala que hoje o pecado já não é mais chamado pelo seu nome. Sim. Então usa-se alguns termos, né? Para amenizar o impacto. Mas Deus usa dessa forma. Quando João Batista teve na terra, assim, raça de víboras. Jesus chamou de sepulcro caiado. Sepulcro caiado. Essas víboras acabaram? Inclusive, eu me lembrei de uma coisa muito interessante. Uma vez me chamaram para pregar na igreja do Jardim Europa, e aí era um culto JA. E o diretor do JA falou assim: deixa eu te falar, eu queria que você pregasse sermão light. Quem sabe Na hora que eu subi no culto, eu falei: irmãos, é o seguinte, me pediram para pregar um sermão light. Mas qual é a versão light de João Batista? Qual é a versão light de Jesus que chamou tudo de sepulcro? Como é que é os sepulcros bonitos, sepulcros lindos? Ou João Batista falou, sei lá, vocês estão meio que peçonhentos. Não sei. Não tem como. A Bíblia, a verdade não tem meio termo. Ou é sim ou não. A Bíblia é sim ou não. Eu falei para ele: gente, me desculpa, eu não dou conta de fazer um sermão light. Depois não pregou lá mais. Como que vai fazer um sermão light? Agora, Mas o que o diabo quer é isso mesmo. Infelizmente. Quando o sermão light, você subir no púlpito, sabe o que é? É cantar a sua história. A história da sua vida. E ainda assim é bonito, né? A história do Se for uma vida de conversão, se for, ainda é uma vida que vai salvar alguém. Exatamente. Se não for, Outro não é. caso, como eu tenho visto muito pastor. Agora, Paulo, ele começa com uma mensagem da Bíblia e depois com finaliza só com a sua história. Agora é interessante, né? Aqui vem falando do livre-arbítrio, né? E aí pode seguir na cabeça da pessoa: por que Deus permitia isso então, né? Por que essas coisas aconteciam com a permissão de Deus? É claro que é com a permissão de Deus, que é Deus que permite tudo. Você está entendendo? É Deus que permite o diabo agir na situação, porque existe a justiça, entende? É Deus que permite todas as coisas. E aí, por que as pessoas agiam desse jeito? E por que Deus permitia? Então, nós vamos no aqui, ó, na quarta-feira aí no livre-arbítrio. É o que o autor vai falar. Mais uma vez, ele vai falar de um Deus justo. Sim, que Deus permitiu com que o povo reagisse. Deus não podia impedir a reação daqueles. Tipo assim, eles tomaram posse da terra. A terra é nossa, ninguém entra, ninguém põe a mão. E Deus falou: sim, eu vou entrar e vou tirar vocês daí, porque a justiça prospera e eu vou colocar um povo mais justo que vocês aí. Né? Chega, parou. E aí o direito deles reagirem, Deus não tirou. Não. Aí não seria Deus, né? Não seria Deus, exatamente. Eu não teria livre-arbítrio. E aí, qual que foi o direito deles? Como que eles usaram o direito deles reagirem? Vamos armar um exército para lutar contra eles. Aí, deixa eu te falar, como que você acha que Deus iria reagir? Passaria a mão na cabeça? Vem cá, filho, deixa eu pôr você no colinho aqui. Não faz isso não, tá bom? Não tem como, meu amigo. O cara tá armado até os dentes para matar. Isso é bem verdade, Paulo, que, por exemplo, lá no Egito, por exemplo, muitos israelitas não passaram sangue na porta dos orgães das portas. Não passaram. Morreram os filhos, mas os filhos. E muitos egípcios passaram. E muitos egípcios vieram juntamente com o povo. Por quê? Porque a graça de Deus atinge todo mundo, a graça de Deus alcança todo mundo. Então o livre-arbítrio, tipo assim, olha, eu estou no meio de um povo que é corrupto, mas esse povo que está aqui, eu posso ir com eles. Então Deus aceita, ele veio. Por exemplo, por isso que a lição de terça-feira fala que era aniquilação ou expulsão. Aniquilar e falar assim, ó, mata todo mundo, vamos acabar com eles. Não, teve muitos deles que ficaram com o povo de Israel e eles continuaram. Você entendeu? Foi uma lástima? Foi, porque eles trouxeram lá, mas só que... Aí era assim, com o povo de Deus. Exato. Aí já era com o povo de Deus, porque o povo ele era de Deus... minoria, Paulo, o outro era minoria. E outra, o povo de Deus tinha as regras muito claras, definidas ali. Moisés tinha deixado tudo escrito, porque Deus mandou. E uma delas era não se contrair em matrimônio com esse povo. Isso é que era o grande problema.
Você quer ver, por exemplo, Acabe casou com Jezabel. Jezabel Arruinou, né? Jezabel era filha de, esqueci o nome do pai dela agora, mas ele era sacerdote de Azera. Pois é, então de onde que ela veio? Como é que eu vou casar com uma mulher dessa? E tem mais outra. Quem reinava, eu vou dizer, não era Acabe, era Jezabel. Sim. Ela reinava, e ela reinava fazendo, como se diz a palavra, meu amigo? Manipulava ele. Usava ele, por aí. E ele, como era uma marionete, Agora, a lição ela vem abordar aqui um tema que eu acho muito importante, que é o príncipe da paz. Eu queria saber o que vocês entenderam aí sobre como que o príncipe da paz entra aqui nessas histórias de expulsão do povo da terra, né? Dos cananeus, dos heveus, dos ferezeus, dos heteus. Você sabe que a maior vontade de Deus é que o povo habitasse o quê? Em paz. Em paz. Essas guerras, você vê que as guerras que eles faziam, volta a repetir, não era guerra de espadas através de Deus, não. Por exemplo, aqui, em um determinado momento, ele menciona a história de Saul. Meu pai, como que Saul? Ele menciona também a história de Davi. Davi, na certa feita, falou assim: não, peraí, vamos lutar, vamos embora. Levou os homens, lutar, brigou, sem perguntar a Deus o que eles tinham que fazer. Porque não era daquela forma que Deus queria que eles lutassem. Deus citou Jericó aqui, né? Sim. Ali é a maneira correta. Sim. Entendeu? Então Deus estava conduzindo o povo para uma época de paz, era tranquilidade. A terra que eles iam habitar tinha tudo, manava leite e mel. Agora só precisava da paz. E eu acredito que por isso que Deus falou assim para Davi: não vai ser você que vai construir o templo. Davi foi sanguinário, né? Davi, assim, não vai ser você. O pecado de Davi foi muito grave. Outra, a família de Davi foi muito disfuncional. Sim. Davi ele não tinha moral, né? Não tinha moral. Ele tinha moral. Pisoteado. Só que mesmo assim, o que eu me impressiona em Davi é isso, né? Deus fala para ele: cara, a sua moral está muito rebaixada, não tem como você construir um templo para mim. E ele fala: não tem problema não, eu posso dar pelo menos o terreno, eu posso dar pelo menos os tijolos, os ferros, eu posso dar o ouro que vai cobrir, eu posso dar, porque se eu puder eu vou fazer. Quer dizer que não é um cara que abaixou a cabeça e ficou ali: não, eu também. Reconheceu e se omitiu, né? Não, se omitiu não, reconheceu e isso é humilhação. Isso é humilhação. Eu não posso fazer uma coisa, mas outra coisa eu posso fazer. O que mais eu posso fazer? Eu posso exortar com a minha história de vida os meus filhos. Filho, aí ele vem falando para Salomão, e Salomão até replica lá no começo do livro de Provérbios: filho meu, cuidado com isso. Cuidado com isso. Aquela lá são as orações de Davi para Salomão, que ele só está replicando, né? Então, assim, isso me impressiona em Davi, e eu acho que é o que Deus olhou para ele e falou: cara, esse cara é o homem segundo o meu coração, né? Porque ele não desiste. E ele mostrou, apesar dos pecados dele, ele mostrou para Salomão os pontos que ele levou, para que ele não caísse na mesma. Exato. Então, assim, o príncipe da paz, Deus, não é só Cristo Jesus encarnado. Sempre foi Cristo Jesus. Mas Cristo não é só Cristo Jesus encarnado. Mesmo antes da encarnação, ele era o príncipe da paz. E o objetivo dele era trazer paz aonde quer que o povo dele passasse. Só que deixa eu te falar: se uma nação quer guerra, a outra quer paz, e a nação que quer guerra vem para cima, o que eles podem fazer, meu amigo? Pode ser importante que a Bíblia ela menciona quando os patriarcas encontravam, quando os reis também, quando iam os sacerdotes, ele perguntava assim: é de paz a sua vida? É de paz. Sim. Quer dizer que a gente pode promover a paz. Tem aquela música aí, o Around the World, né? A paz do mundo, né? Aquela música ela fala que eu não posso esperar por outras pessoas. E outra, eu tenho que olhar ao redor. Sim. Se eu olho ao redor, eu posso fazer paz ao meu redor. Eu não preciso de pensar lá além do mar, eu não preciso de pensar na casa do meu vizinho, pensar nos presídios. Isso parece utopia hoje, né? Isso, parece promover a paz. Se eu promovo a paz, Arauto Rei também tem uma música que fala assim: haja paz na terra, começar por quem? Começar por mim. Começar por mim. Esse eu queria proteger o povo dele, quem queria? Só a paz. E mostrar para aquele povo que a guerra não era o fim, sim, né? Mas sim a redenção. Exatamente. A redenção que ia dar o ponto final de toda essa batalha. Guerra não era para Deus, nem para o povo dele, mas o amor
Amor e paz. Em paz, eles tinham que entender isso. Mas infelizmente não, nós não vamos sair, nós vamos partir para cima, se eles vierem, nós estamos preparados. Eles tinham material, eles tinham habilidade, tinham arma, tinham tudo para guerrear. Olhava o povo de Israel, o que é que eles tinham? Nada. Depois, como diz a coisa, absolutamente nada. Mas tudo, ele tinha tudo. E quem estava na frente era Deus. Porque Deus não estava ali, o povo de Israel não matou nem coisa. Ele mandou vespa, mandou abelha, mandou tudo, e foi tirando o povo. Né? E o povo foi só se apoderando. Agora, por que ele não queria? Porque ele queria uma proteção ali para o seu povo não se contaminar, porque a ideia daquele povo de prostituição, prostituto cultural, essas coisas, ele não queria que o povo de Israel aprendesse esse tipo de coisa. Mas infelizmente o irmão de Bar falou, mesmo assim ainda acataram, muitos acataram, né? Eu creio que deve ter ficado alguém por ali por perto e eles copiaram aquilo, acataram e acabaram, né? Bom, pessoal, queremos agradecer de novo você por mais uma vez estar aqui conosco, tá bom? A gente viu que Deus é um Deus de paz, é um Deus de amor. Ele tem misericórdia tanto para aquele que faz a sua vontade, quanto para aquele que não faz. Ele é misericordioso para todos, com todos, né? E que nós possamos aprender mais de Deus a cada dia, fazer a vontade dele. Uma coisa que tem que ficar clara aqui é que tudo isso que a gente estudou aqui, que está nas Escrituras, não é para os israelitas, é para nós. É para nós ter acesso e não repetir o mesmo erro. Ok? Você lembra que eu falei que a porca não pare galinha? Ela pare porquinho? Da mesma forma, em cima da terra, até hoje, não tem como nascer um homem sem pecado. Todos que nascem em cima dessa terra são pecadores. Aliás, nasceu um dia, Jesus Cristo, porque esse nunca teve pecado sobre ele. Mas homem só nasce pecador. Então nós temos pecados, nós somos pecadores, e o que Deus quer é que todos nós aceitamos a sua justiça, o seu amor, nos voltemos para Ele. Deus não é aquele Deus que passa a mão na cabeça, sabe, como o irmão Paulo citou aqui atrás. Não é. Quando você comete um erro, Ele não passa a mão na cabeça. Ele vem e coloca mesmo ali, né? Ele te coloca na frente ali, Ele traz a punição sobre aquilo que você fez, entendeu? Você sabe quem é que passa a mão na cabeça? Eu vou te citar. Lá em Gênesis capítulo 3, uma serpente usada pelo diabo chega ali diante da mulher e fala: ó, você pode pecar. Pode pecar porque você não vai morrer. Estava passando a mão na cabeça da mulher, sabe? Você não vai morrer não. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Você pode comer porque você vai ser muita conhecedora. Você vai conhecer o bem e o mal, entendeu? Então quem passa a mão na cabeça é Satanás. Deus não faz isso, tá bom? Nós possamos aprender com isso e mudar a nossa vida. Nós vamos descer agora para as unidades e queremos terminar com a oração. Eu vou pedir o irmão Edmar para terminar com a oração. Todos a Deus, eterno Pai, nós agradecemos ao Senhor pela claridade que tem nas Escrituras, quando nós disponibilizamos tempo, Senhor, para estudar, e o Espírito Santo trabalha no nosso coração, nós compreendemos. Sabe, a gente estudou durante a semana um tempo importante, no qual o Senhor é o nosso juiz, o Senhor que luta, e a luta o Senhor faz por nós. Assim nos ajuda nessa manhã a ensinar os nossos alunos, para que eles possam sair daqui também sabendo que o Senhor é aqui por nós. Sabendo que o Senhor é aqui por nós. Obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos deu na sua escola sabatina nessa manhã, para que nós juntos possamos buscar a Tua presença e o Espírito Santo possa falar também a cada coração, os nossos alunos que estão aqui nessa manhã. Esse é o encontro de vida também, o restante do sábado, nós vamos para Jesus. Amém.